Pive, como você gerencia seu ego? Vendo você jogar dá a sensação de que domina a maior parte do jogo, mas continua super pé no chão. Como gerenciar o ego? Eu vou dar citaut no cast, porque essa pergunta acho que a gente pode falar bastante sobre. Então, o ego, mano, tem um livro do Eckhart Tolle que chama Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Eu acho que é esse o nome. E na visão dele, o ego, ele é basicamente o falso senso de eu que a gente constrói na nossa cabeça, né? A ideia de quem a gente é construída mentalmente, que é baseado nas coisas superficiais, né? Da nossa vida, como o nosso nome, nosso gênero, nossa idade, nossas experiências, nossos gostos e desgostos e tal, né? E que, segundo ele, não representam nada do que a gente realmente é, né? A nossa essência, o que a gente tem dentro. Que no budismo é o que a gente busca, né? No caminho pela iluminação, por exemplo, né? A gente quer encontrar a nossa verdadeira essência, né? Nosso eu real. Então a gente tem esse falso senso de eu, né? Esse eu construído mentalmente, e ele é muito frágil, né? Porque ele é uma construção mental. E aí, por isso a gente precisa... a gente sente essa necessidade de defendê-lo, né? Porque é quem a gente é. Então a gente... Aquilo é quem a gente é, e a ideia de que aquilo é frágil faz a gente... É o que geram os nossos complexos, né? De insegurança, nossos complexos de inferioridade, superioridade. E que fazem a gente agir de forma agressiva, muitas vezes, né? Muitas vezes é esse ego se sentindo ameaçado, né? Eu acho que uma coisa que me ajudou muito a lidar com... Assim, ter consciência de que para sempre você vai ter ego, a não ser que você alcance a iluminação, que acho que é uma coisa que poucas pessoas na história da humanidade fizeram, né? Pra quem acredita, né, que isso é possível, talvez tenha quem nem acredite que seja possível. Então, pra sempre o ego vai existir, né? Eu acho que ter consciência dele é o mais importante, né? Reconhecer o ego, né? Reconhecer com aceitação, né? Sem julgamento. Isso é muito louco, né? Tipo assim, quando você se julga por estar agindo através do ego, quem tá se julgando é o próprio ego, tá ligado? O eu, a nossa essência, ela compreende, ela ama incondicionalmente, tá ligado? A você mesmo e a todos. Então, eu acho que uma coisa que me ajudou muito nesse processo foi essa busca de autoconhecimento, né? Tipo, muito da filosofia budista, que envolve meditação e tal, e livros que eu li que falavam sobre o assunto, debates filosóficos com amigos, né? Uma escola filosófica que eu fazia parte, hoje não frequento mais eu aprendi muito nela também. E aí uma coisa que eu menciono muito aqui, né, na stream, quando eu pergunto sobre como lidar com downswings e tal, eu falo sobre como são oportunidades de crescimento, né? Então eu lembro, por exemplo, da minha downswing de bastante tempo de duração, que foi a primeira mais longa, que foi a minha downswing de 2015, né? Na época que eu jogava Cash, e que acabou me fazendo migrar pra MTT, e eu lembro dela ser muito dolorosa, porque ela, na época, ainda muito mais jovem, né? Eu acho que eu dependia mais da minha construção de eu, na qual ser um jogador de poker de sucesso era uma parte muito importante, né, de quem eu era. E aí perder isso trouxe muita dor, né? Que remete ao conceito de impermanência no budismo, né? Como a gente sofre por apego, né? A gente tem apego às coisas como elas são. Só que existe a lei da impermanência, né? Tudo muda a todo instante. E aí o fato da gente não reconhecer essa verdade leva a gente a sofrer, né? A gente se apega às coisas e queria que elas não mudassem, mas elas mudam a cada segundo. Então, em 2015, eu, sei lá, tava no auge. Em 2014, final de 2014, tava no auge da minha carreira como poker ali até aquele momento. Eu era um reg de NL 501 e eu tava, tipo, batendo o jogo. Começando a jogar NL 1K Zoom ali, jogando contra os caras picas, Red Baron. Eu lembro da época que eu tava jogando, tipo, bastante NL 1K, jogando contra os caras, tipo, confiante, rolando bem, velho, tipo, me sentindo muito no topo do mundo, assim. E aí veio um downswing e eu comecei a perder, e jogar mal, e não conseguia reverter isso. E aí foi tipo 1 ano perdendo e foi muito sofrido, assim, foi muito sofrimento. Porque era isso, eu tinha um apego a essa construção mental de basear o meu senso de eu em quem eu era dentro do poker, né? Que foi algo que eu busquei pra suprir as minhas inseguranças, né? Era algo que eu fazia bem e tal.
E eu buscava ser um bom jogador porque isso supria um pouco os meus complexos de inferioridade, né? Eu me sentia superior por ser bom no poker. E aí, quando eu percebi que os complexos de inferioridade e superioridade vinham do mesmo lugar, né? Que é a ilusão de que nós não somos todos iguais, né? Cada um único, porém com o mesmo valor. Foi um momento foi meio que um aha moment, assim, que eu tive no final de 2015, quando eu tava meio que num retiro espiritual nessa escola filosófica que eu fazia parte. Depois de lidar com toda a downswing que eu tava passando aquele ano e tal, eu tive um processo de ter um momento de muita reflexão, buscando muito autoconhecimento e tal, lidando com todo esse rolê de estar perdendo esse status de ser um jogador X, de tal limite, blá blá blá. E foi um momento que ajudou muito nesse processo de lidar com o ego, né? E aí, mas é isso, entender que ele vai pra sempre existir, né? E ter consciência disso, com aceitação e fazer o melhor que você pode pra que você haja menos através dele, né? Pra que ele te controle cada vez menos as suas decisões, a sua forma de agir no mundo. E todos os desafios na minha vida foram processos que ajudaram muito, né? No processo de lidar com o ego. O mais recente foi abrir meu relacionamento, né? Foi algo que trouxe de volta muito ego, né? Muita insegurança, muito ciúmes. Muita coisa que vem do ego, né? E que foi bom lidar e tem sido ainda, né? Até hoje. Uma longa resposta pra como eu gerencio o meu ego, né?